No mundo barulhento de hoje, o silêncio pode parecer desconfortável e até assustador. Muitas vezes, nos apressamos para preencher o silêncio porque temos medo do que pode acontecer se não o fizermos. No entanto, algumas pessoas, como o antigo filósofo Epicteto, acreditavam que o silêncio pode ser algo positivo. Eles pensavam que poderia nos ajudar a encontrar paz interior e nos tornar mentalmente mais fortes. Por exemplo, pense em um advogado no tribunal. Em vez de falar o tempo todo, às vezes eles ficam em silêncio de propósito. Esse silêncio pode fazer a outra pessoa se sentir tensa e talvez dizer algo que não pretendia. Isso mostra que o silêncio não é apenas nada. Ele pode enviar uma mensagem poderosa. Epicteto também dizia que deveríamos falar apenas quando realmente precisássemos. Ele acreditava que isso demonstrava respeito pelos outros e por nós mesmos. É como saber quando falar e quando ouvir. Então, você está interessado em aprender mais sobre como o silêncio pode ser poderoso? Vamos explorar juntos. Mas lembre-se de que é importante prestar atenção a cada lição ao longo do caminho. Todas elas nos ensinam algo importante sobre o papel do silêncio em nossas vidas. Vamos começar essa jornada e descobrir a força do silêncio juntos. Lição 1. Como lidar com a raiva? Em algum momento, a raiva, uma emoção poderosa que pode surgir dentro de nós como uma tempestade repentina, aparece em várias situações. Talvez durante momentos tensos com colegas, ao saber do fim de um relacionamento ou quando nos sentimos ignorados por um ente querido. Ela pode rapidamente consumir a razão, deixando em seu rastro arrependimento e dor. Nesses momentos, o estoicismo oferece uma luz orientadora, defendendo uma resposta enraizada na razão e na compaixão. Considere a história de Sêneca, o filósofo estoico que enfrentou a traição de um amigo. Em vez de sucumbir à raiva, Sêneca pausou para refletir. Ele reconheceu que alimentar a raiva muitas vezes causa mais dano a si mesmo do que a lesão inicial. Para confrontar a raiva, o primeiro passo é reconhecer sua presença com clareza. Isso não significa suprimir ou negar esses sentimentos, mas sim abraçá-los como um aspecto natural da experiência humana. Ao aceitar e reconhecer nossa raiva, preparamos o terreno para entender suas origens e potencial resolução. Em seguida, aprofunde-se na causa raiz da sua raiva. Ela está surgindo de um sentimento de impotência em uma situação fora do seu controle, ou talvez de uma frustração devido a expectativas não atendidas. Identificar a verdadeira fonte da sua raiva permite um exame mais objetivo da situação. Guiado pelos princípios estoicos, é crucial reconhecer que ceder à raiva raramente resolve o problema subjacente. Em vez disso, tende a agravá-lo. Portanto, depois de identificar a causa da sua raiva, considere como você pode canalizar essa emoção intensa para uma ação positiva ou uma lição valiosa. Além disso, contemple transformar sua raiva em motivação para o crescimento pessoal e para fomentar melhores relacionamentos com os outros. Por exemplo, se você está chateado com um colega por causa de um mal-entendido, opte pela comunicação construtiva para esclarecer a situação em vez de retaliar. Aplicando os ensinamentos estoicos, não só ganhamos controle sobre nossa raiva, mas também a utilizamos como um catalisador para autoaperfeiçoamento e conexões mais profundas com aqueles ao nosso redor. Abraçar estratégias para o gerenciamento da raiva é outra abordagem benéfica para manter relacionamentos saudáveis e proteger o bem-estar mental. Reconhecer a importância de gerenciar a raiva de maneira eficaz é fundamental para nutrir interações harmoniosas e promover a paz interior. Ao lidar com a raiva, é essencial entender seus gatilhos e sinais. Reconheça as pistas físicas e mentais que indicam a raiva, como mãos cerradas, aumento da frequência cardíaca ou irritabilidade. Dê um passo para trás da situação se sentir a raiva crescendo, permitindo-se tempo para se acalmar e responder de maneira racional. Engaje-se em técnicas de relaxamento, como respiração profunda ou meditação, para acalmar o corpo e a mente. Em vez de suprimir a raiva, encontre maneiras saudáveis de expressá-la. Confie em um amigo de confiança, escreva suas emoções em um diário ou pratique atividade física para liberar a tensão.
Identifique e aborde as causas raízes da sua raiva para evitar gatilhos recorrentes. Isso pode envolver estabelecer limites, comunicar-se de forma eficaz ou fazer mudanças no estilo de vida. Ao reconhecer e gerenciar a raiva de forma eficaz, você pode nutrir relacionamentos mais saudáveis e preservar o bem-estar mental. Lembre-se de que a raiva é uma emoção natural, mas a forma como você escolhe responder a ela pode fazer toda a diferença na manutenção da paz interior e da harmonia. Desafie os pensamentos negativos questionando sua validade e considerando perspectivas alternativas. Quando surgirem pensamentos negativos, dê um passo para trás e pergunte a si mesmo se eles são realmente precisos ou se pode haver outras maneiras de interpretar a situação. Além disso, pratique a empatia, mesmo em relação àqueles com quem você discorda. Entender os pensamentos e sentimentos dos outros pode ajudar a dissipar a raiva e promover uma comunicação mais positiva. Se a raiva estiver impactando significativamente seus relacionamentos, trabalho ou bem-estar geral, considere procurar ajuda profissional. Terapeutas e psicólogos podem fornecer estratégias e técnicas únicas para ajudá-lo a gerenciar melhor sua raiva e a navegar por emoções difíceis. Incorpore hábitos de vida saudáveis na sua rotina, como exercícios regulares, nutrição equilibrada e sono suficiente. Esses hábitos podem contribuir para o bem-estar mental geral e ajudá-lo a controlar melhor suas emoções, incluindo a raiva. O perdão também é importante para o gerenciamento da raiva. Manter rancores e ressentimentos pode alimentar a raiva e a negatividade. Pratique o perdão tanto para com os outros quanto para consigo mesmo para liberar o fardo emocional e promover a cura. Lembre-se de que gerenciar a raiva é uma habilidade que leva tempo e prática para se desenvolver. Seja paciente consigo mesmo e celebre pequenas vitórias ao longo do caminho. Permita-se a graça enquanto trabalha para construir um relacionamento mais saudável com suas emoções. Lição 2. Quando confrontado com injustiça. Quando confrontados com a injustiça, somos testados tanto em nosso senso de justiça quanto na nossa capacidade de fortalecer nossa resiliência interna. A filosofia estoica oferece insights valiosos sobre como não apenas gerenciar nossas reações, mas também cultivar a paz interior em meio aos desafios da vida. Segundo o estoicismo, o silêncio não é sinônimo de rendição ou aceitação passiva. Em vez disso, é uma escolha deliberada que nos capacita a enfrentar e transcender a injustiça, ao mesmo tempo em que preservamos nossa tranquilidade interior. Considere este cenário. Apesar de seus esforços dedicados e trabalho árduo, um colega com menos experiência é promovido em seu lugar. Naturalmente, sentimentos de injustiça e autoestima ferida podem surgir. No entanto, em vez de sucumbir à raiva ou desilusão, você opta pela introspecção. Use este momento como uma oportunidade para autorreflexão e reavaliação de seu valor e aspirações. Resista à tentação de deixar as emoções negativas obscurecerem seu julgamento. Em vez disso, canalize sua energia para o autoaperfeiçoamento e aprendizado contínuo. Ao invés de permitir que o ressentimento cresça, tome medidas proativas para aprimorar suas habilidades e conhecimentos, fortalecendo-se diante da adversidade. Exemplificando a calma silenciosa diante da injustiça, não apenas nos protegemos e aos outros do dano das palavras impulsivas, mas também descobrimos reservas de força interior. O silêncio, longe de ser mera evasão, torna-se um meio de acessar nossa resiliência interna e nossos valores. Em momentos de injustiça, o silêncio emerge como mais do que um mecanismo de defesa. Ele se torna um caminho para discernir as melhores soluções. Através do silêncio, estabelecemos uma conexão profunda com nosso interior e nossos valores fundamentais, nos capacitando a agir de forma decisiva. Marco Aurélio observou acertadamente que o silêncio, em vez da raiva reativa, é a resposta mais sábia à indignação. Abraçar o silêncio nos permite manter um senso de controle e otimismo em meio aos desafios da vida. Isso promove uma perspectiva fundamentada no contexto mais amplo da existência, permitindo-nos enfrentar desafios com serenidade e fortaleza. A filosofia estoica nos ensina que o silêncio não é meramente sobre aquiescência,
mas soube usar a adversidade como uma oportunidade de crescimento pessoal. Ao extrair força do silêncio, enfrentamos as adversidades da vida com resiliência e autonomia. Embora vivenciar a injustiça possa suscitar uma série de emoções, como frustração, raiva ou tristeza, nossa resposta molda profundamente tanto a situação quanto o nosso bem-estar. Quando confrontados com grosserias ou tratamento injusto, considere essas abordagens construtivas. Reconheça suas emoções. Permita-se vivenciá-las completamente, sem supressão ou negação. Em vez de ocultar seus sentimentos, aceite-os com consciência e aceitação. Avalie a situação. Dê um passo para trás e avalie-a imparcialmente, livre de preconceitos. Procure entender por que você a percebe como injusta, considerando perspectivas e fatores que possa ter ignorado. Busque aconselhamento. Consulte um confidente de confiança para obter novas perspectivas, potencialmente, ver a situação de um ângulo diferente. Delibere sobre suas ações. Evite reações impulsivas. Tire um momento para contemplar suas opções, facilitando uma tomada de decisão mais sábia. Comunique-se assertivamente. Expresse suas preocupações de maneira calma e direta às partes relevantes. Articule por que você percebe a situação como injusta e proponha soluções construtivas. Concentre-se no que você pode influenciar. Direcione sua energia para aspectos da situação que você pode influenciar ou mudar, em vez de se concentrar em fatores incontroláveis. Considere a ação formal. Se a injustiça justificar uma ação formal, considere buscar justiça por meio dos canais apropriados, como registrar reclamações ou procurar aconselhamento jurídico. Priorize o autocuidado. Ao navegar pelos sentimentos de injustiça, envolva-se em atividades que promovam relaxamento e cura emocional, como yoga, meditação ou passar tempo com entes queridos. Libere ressentimentos. Reconheça que manter a raiva pode prejudicar seu bem-estar. Escolha o perdão, não apenas para o benefício dos outros, mas também para sua própria paz de espírito e crescimento pessoal. Veja as injustiças como oportunidades. Encare encontros com injustiça como oportunidades de aprendizado e desenvolvimento pessoal. Reflita sobre as lições extraídas de tais situações e considere como você pode abordar desafios semelhantes de maneira mais eficaz no futuro. Empodere-se para responder à adversidade com força, autoconsciência e ação construtiva, promovendo resiliência diante da injustiça. Lição 3. Navegando pela tempestade dos insultos. Antes de mergulharmos na lição 3, permita-me compartilhar a história de Catão, um reverenciado filósofo estoico e estadista, conhecido por sua adesão inabalável a seus princípios. Catu frequentemente enfrentava o ridículo de seus pares. Apesar disso, ele permanecia firme, incorporando a crença estoica de que a verdadeira força emana de nossas convicções, não da validação externa. Sua vida serve como uma ilustração vívida do princípio central do estoicismo. O verdadeiro valor transcende as opiniões dos outros. No tumulto dos desafios da vida, os estoicos rejeitam a superstição e a indiferença fingida aos insultos. Em vez disso, eles reconhecem que as percepções dos outros não têm influência sobre o valor intrínseco de uma pessoa. Assim, o foco deles está em dominar o que podem controlar, em vez de serem influenciados pelo que não podem. Central para esse domínio é a prática diária da regulação emocional. Em meio à tempestade dos insultos, os estoicos mantêm um espírito tranquilo e composto, enfrentando a adversidade com paciência e fortaleza. Crucialmente, os estoicos abordam os insultos com objetividade, vendo-os como ocorrências naturais que não merecem perturbar seu equilíbrio interior. Em vez de sucumbir à raiva ou angústia, eles mantêm a clareza de pensamento, o que lhes permite navegar pelos desafios e tomar decisões eficazes. Além disso, a filosofia estoica instila empatia e tolerância, incentivando os estoicos a responder a insultos com contenção e compreensão, em vez de escalar conflitos. Em essência, atravessar a tempestade dos insultos envolve mais do que mera evitação. É uma jornada de crescimento que requer sabedoria, resiliência e determinação inabalável.
Abraçar os princípios estoicos capacita os indivíduos a levar vidas de liberdade e tranquilidade, mesmo em meio a circunstâncias mais desafiadoras. Através da dedicação à filosofia estoica, pode-se cultivar a força interior necessária para enfrentar as tempestades da vida com graça e compostura. Lição 4. Confrontando fofocas. No tumulto das dinâmicas sociais, fofocas e críticas infundadas são inevitáveis. O que realmente importa não é a existência desses desafios, mas sim como os enfrentamos e transcendemos. O estoicismo, com sua ênfase na paciência e no autocontrole, nos equipa para confrontar essas provações com força e compostura. Considere o cenário de rumores falsos sendo espalhados sobre nós. Em vez de sucumbir à raiva ou pânico, a filosofia estoica defende uma resposta ponderada e equilibrada. Ao manter a objetividade e agir com compreensão, podemos abordar a situação de maneira eficaz, sem sermos consumidos por emoções negativas. O silêncio também pode servir como uma resposta poderosa e judiciosa. Em vez de defender apressadamente nossa honra, os estoicos reconhecem o poder da paciência e da contenção. Eles entendem que o silêncio não é uma manifestação de fraqueza, mas sim um testemunho de força interior e autocontrole. Às vezes, a ação mais prudente é permanecer em silêncio, permitindo que o tempo e a verdade dissipem as falsidades. No entanto, o silêncio não deve ser confundido com passividade. Ao navegar pelo terreno complexo das fofocas, é possível escolher uma abordagem mais estratégica. Imagine-se em um ambiente corporativo onde rumores se espalham rapidamente. Ao ouvir um boato infundado sobre uma promoção repentina atribuída a favoritismo indevido, o estoicismo fornece um quadro prático para a resposta. Em vez de sucumbir ao choque ou confusão, mantém-se a compostura e a confiança, abordando a situação diretamente, sem negação ou evasão, exemplificando os princípios estoicos em ação. Iniciar um diálogo aberto e franco com as partes relevantes promove clareza e resolução, demonstrando força e integridade diante da adversidade. Em essência, a filosofia estoica oferece um plano para confrontar fofocas com graça e resiliência. Ao abraçar a calma, a sabedoria e a comunicação proativa, os indivíduos podem navegar pelas águas turbulentas dos rumores e emergir ilesos, fortalecidos pelos princípios duradouros do estoicismo. Enfrentar rumores e fofocas não é apenas uma prova pessoal, é também uma oportunidade de crescimento. Como ensina a filosofia estoica, cada instância de rumores falsos apresenta uma chance de cultivar paciência e reforçar a autoconfiança. Já se viu alvo de fofocas infundadas? Se sim, compartilhe suas experiências. Lembre-se de que, segundo os princípios estoicos, você tem a resiliência para superar qualquer desafio e sair mais forte do que antes. Embora navegar pelas fofocas possa ser desafiador, há passos proativos que você pode dar para gerenciá-las de forma eficaz. Considere ignorá-las. Muitas vezes, as fofocas se dissipam por conta própria se deixadas de lado. Aborde diretamente. Se os rumores persistirem e forem prejudiciais, pode ser apropriado abordá-los diretamente. Envolva a pessoa que está espalhando a fofoca em uma conversa gentil e franca, expressando como os rumores o afetam e pedindo para que parem. Estabeleça limites claros. É essencial para deter fofocas. Deixe claro que você não aprova nem participa de tal comportamento, promovendo uma cultura de respeito e apoio. Redirecione as conversas para tópicos mais positivos e construtivos, demonstrando, através de suas ações, o valor de um discurso edificante. Priorize seu bem-estar. Se as fofocas começarem a afetar sua saúde mental, busque assistência. Consulte membros da família de confiança, amigos ou um psicólogo para orientação e perspectiva. Documente instâncias de fofocas prejudiciais, especialmente se escalarem para abuso ou bullying. Relate tais comportamentos às autoridades apropriadas, como o RH no trabalho ou a gestão da escola, para abordar e mitigar seus efeitos adversos. Lembre-se de que você tem a capacidade de escolher como responder às palavras dos outros. Permaneça firme em seus princípios e concentre-se em fomentar relacionamentos significativos e ambientes de apoio,
independentemente da negatividade que possa cercá-lo. Ao permanecer fiel aos seus ideais, você contribui para a criação de um mundo melhor para si e para aqueles ao seu redor. Lição 5. Quando se é criticado injustamente. Esta lição aborda como lidar com críticas injustas, oferecendo insights da filosofia estoica, particularmente inspirados pelos ensinamentos de Epicteto. Quando confrontados com críticas injustas, o impulso imediato pode ser o de se defender. No entanto, Epicteto sugere uma abordagem diferente. Em vez de se apressar para se defender, pratique a autoconsciência e o autocontrole. Em momentos de críticas irracionais, os estoicos defendem a manutenção da compostura e a evitação de reações impulsivas. Em vez de sucumbir à raiva, eles ouvem atentamente e refletem sobre a crítica. Essa demonstração de autocontrole não apenas mostra força interior, mas também distingue um indivíduo respeitável de um que carece de tais virtudes. Aceitar a realidade, mesmo quando parece injusta, é um dos pilares da filosofia estoica. Os estoicos reconhecem a verdade e compreendem que a aceitação é essencial para a liberdade mental. O silêncio, quando as palavras não conseguem oferecer uma defesa, torna-se uma ferramenta poderosa. Ele simboliza controle e evita que uma situação injusta se transforme em um conflito interminável. Ao contrário da percepção de que o silêncio denota fraqueza, os estoicos o veem como uma manifestação de confiança. A verdadeira força abrange a habilidade de conter palavras, escolhendo o silêncio sobre confrontos desnecessários. Em um mundo repleto de críticas injustas e injustiças, os princípios estoicos fornecem um caminho para a força e o autodomínio. Ao abraçar a verdade, aproveitar o poder do silêncio e confiar na retidão, os indivíduos não apenas vivem vidas de integridade e paciência, mas também inspiram esperança e crença nos outros em meio ao caos da vida. À medida que avançamos pelas lições restantes, o seu compromisso com o autodesenvolvimento é evidente. Vamos continuar com renovada determinação, prontos para desbloquear mais insights e melhorar nossas vidas. Lição 6. Como lidar com a perda? A perda é uma verdade universal que provoca emoções profundas e testa nossa resiliência. A perda se manifesta de várias formas, seja a dor de perder um ente querido, o vazio deixado pelo desemprego ou o sentimento de perda ao renunciar a algo valorizado. Essas experiências podem nos deixar à deriva em meio a ondas de desespero, aparentemente intermináveis e avassaladoras. Ao confrontar a perda, o primeiro passo é reconhecer e abraçar a transitoriedade de todas as coisas na vida. Como navegadores enfrentando mares agitados, a paz e a serenidade tornam-se aliados inestimáveis para atravessar as tempestades da vida. O estoicismo nos ensina que cultivar fortaleza mental e paciência nos equipa para enfrentar adversidades com sabedoria, em vez de sucumbir ao desespero. Contrariamente aos equívocos, o estoicismo não é sobre anestesiar emoções ou evitá-las. É sobre aceitar todas as emoções de forma autêntica, mantendo o equilíbrio. Essa abordagem nos permite levar vidas significativas e extrair contentamento de cada experiência, seja ela alegre ou dolorosa. Lidar com a perda é profundamente pessoal e desafiador, mas há estratégias gerais que podem ajudar a lidar com o luto. Permitir-se sofrer de forma autêntica, sem julgamento, é essencial. Seja por meio de lágrimas ou com emoções mais contidas, honrar os próprios sentimentos é primordial. Buscar apoio de amigos, familiares ou grupos de apoio pode oferecer consolo e companhia durante momentos sombrios. Além disso, o autocuidado continua a ser crucial, mesmo em meio à dor. Priorizar o bem-estar, envolver-se em práticas de mindfulness e praticar a autocompaixão são aspectos integrais do processo de cura. Encontrar maneiras significativas de comemorar e honrar o que foi perdido pode facilitar o processo de cura, seja através de rituais, atos de serviço ou simplesmente valorizando memórias. Essas ações oferecem consolo e fortalecem a conexão. Práticas de mindfulness, como respiração profunda e meditação, servem como âncoras, mantendo-nos conectados em meio à turbulência emocional. Abraçar crenças espirituais ou religiosas também pode fornecer conforto e perspectiva durante tempos de perda.
Acima de tudo, estender gentileza, paciência e carinho para consigo mesmo é fundamental. Curar-se da perda é um processo gradual, marcado por dias bons e ruins. Honrando as próprias emoções e nutrindo-se ao longo da jornada, o processo de cura se torna uma experiência transformadora e fortalecedora. Lição 7. Quando as pessoas se gabam, os estoicos permanecem em silêncio. Na 7ª lição, exploramos a abordagem estoica para lidar com situações onde as pessoas se gabam ou se vangloriam. No dia a dia, encontramos vários desafios e, de acordo com a filosofia estoica, exercer autocontrole é frequentemente o ponto crucial para resolver esses problemas. Manter o silêncio não é apenas uma exibição de tranquilidade interior, mas também representa paciência e uma compreensão profunda de si mesmo e do mundo. Quando confrontados com elogios e comentários sobre si mesmos, a resposta estoica é resistir à tentação de ceder ao orgulho ou à complacência. Em vez disso, eles encaram tais elogios com autonomia mental, recusando-se a ser influenciados por fofocas ou opiniões externas. Ao permanecer em silêncio, os indivíduos afirmam seu valor intrínseco, independente das avaliações dos outros. Em uma sociedade que exalta a autopromoção e o narcisismo, o compromisso estoico com o silêncio pode parecer desafiador. No entanto, isso ressalta a importância da independência mental e da paciência diante das pressões sociais. Refratando-se ao clamor do autoengrandecimento, demonstram força de caráter e profundidade de contemplação. Em última análise, ao enfrentar elogios e admirações, abraçar o silêncio não apenas demonstra autodisciplina, mas também promove paz interior e liberdade espiritual. No cenário cultural atual, que frequentemente glorifica a vaidade e a arrogância, a filosofia estoica defende a virtude da força tranquila e do autodomínio. Lição 8. Como atravessar os mares da ignorância com graça estoica. Na 8ª lição, confrontamos o desafio de navegar pelos vastos mares da ignorância com a graça estoica. Ao longo da jornada da vida, frequentemente nos encontramos imersos na grande extensão da incerteza, onde as ondas do mistério e da imprevisibilidade testam nossa resiliência e determinação. O estoicismo emerge como uma luz orientadora em meio a essa escuridão, iluminando o caminho para enfrentar a ambiguidade com paciência e determinação. Diante da incerteza, o estoicismo nos ensina que o desconhecimento não é um estado permanente, mas sim uma parte inerente da existência. Aceitar essa realidade abre portas para a descoberta, o aprendizado e o crescimento pessoal. Em vez de sucumbir ao medo ou ao desespero, aprendemos a aceitar as limitações de nosso conhecimento e a encontrar consolo na jornada da exploração. O silêncio, longe de ser um sinal de fraqueza, torna-se uma ferramenta poderosa para o autocontrole e a introspecção. Ao aquietar nossas mentes, criamos espaço para a reflexão, ampliamos nossa consciência das emoções e fomentamos conexões mais profundas conosco e com os outros. Através da lente do estoicismo, não apenas suportamos as provações do desconhecido, mas emergimos mais fortes e resilientes. Para navegar pelos mares da ignorância com graça estoica, é essencial cultivar uma mentalidade e adotar práticas que promovam calma, força e racionalidade. Abraçar a humildade, focar no que podemos controlar e praticar a atenção plena nos permite permanecer ancorados no momento presente e enfrentar desafios com clareza e compostura. Desenvolver a resiliência envolve ver os contratempos como oportunidades de crescimento e aproveitar qualidades como paciência, coragem e sabedoria. Engajar-se com os ensinamentos estoicos e os insights filosóficos oferece orientação valiosa para enfrentar a ignorância e abraçar a incerteza com equanimidade. Além disso, praticar a gratidão pelo conhecimento que possuímos e pelas oportunidades de aprendizado e crescimento enriquece nossa perspectiva, permitindo-nos navegar pelo desconhecido com um senso de apreciação e resiliência. Ao aderir a esses princípios e hábitos, podemos atravessar o oceano da ignorância com facilidade estoica, permanecendo firmes e serenos mesmo diante da incerteza e ambiguidade. Lição 9. A arte do silêncio para os estoicos diante de rumores falsos. Nesta lição,
Exploramos a arte do silêncio praticada pelos estoicos diante de rumores falsos. O silêncio, longe de ser apenas a ausência de fala, é visto como uma escolha deliberada e sábia que permite uma profunda autodescoberta e compreensão do mundo ao nosso redor. Em um mundo repleto de desinformação e narrativas falsas, os estoicos veem o silêncio não como um sinal de impotência, mas como uma manifestação de força oculta e determinação inabalável. Ao optar pelo silêncio, criamos espaço para a introspecção e avaliação crítica dos eventos, ganhando insights valiosos sobre nós mesmos e nossas circunstâncias. Do ponto de vista estoico, o silêncio serve como um escudo contra as reações precipitadas desencadeadas por rumores infundados ou críticas não merecidas. Em vez de permitir que nossas emoções ou dúvidas ditem nossas respostas, o silêncio nos permite manter nossa honra e integridade moral com firmeza e clareza. Portanto, o silêncio não é um símbolo de recusa ou capitulação, mas sim um testemunho de nossa certeza e paciência diante da adversidade. Ele nos concede a liberdade e a força interior para enfrentar desafios com determinação inabaláveis em nosso compromisso com a verdade e a justiça. Os estoicos reconhecem que, no silêncio, reside uma fonte profunda de fortaleza moral e ação resoluta. Ao permanecer em silêncio, recusamos permitir que acusações falsas corroam nossas crenças ou minem nossa autoconfiança. Em vez disso, o silêncio se torna um santuário, protegendo nossa alma e mente da influência corrosiva das falsidades externas. Em última análise, o silêncio nos concede um senso de paz e empoderamento, permitindo-nos dominar nossas emoções e manter os princípios de justiça e integridade. Ao abraçar o silêncio, chegamos a entender sua verdadeira essência, não como um símbolo de fraqueza, mas como uma manifestação de força mental e raciocínio lúcido. Lição 10. Abraçando o silêncio em meio à incerteza. No labirinto do mundo caótico de hoje, a incerteza espreita a cada esquina. A confusão torna-se uma companheira familiar enquanto navegamos pelos dias cheios de problemas e situações incertas. Em tais tempos, o silêncio transcende ser meramente uma escolha. Ele evolui para uma forma de arte, uma expressão nobre enraizada na filosofia estoica. Em uma sociedade onde a informação inunda como um dilúvio e o raciocínio oscila como sombras, o silêncio emerge como uma arma poderosa. Em vez de reagir apressadamente a cada estímulo, usamos o silêncio como um escudo, um bastião de calma em meio à tempestade da incerteza. É uma escolha deliberada, uma decisão consciente de permanecer tranquilo quando o mundo oscila na beira da incompreensibilidade. Para realmente compreender a essência de abraçar o silêncio diante da incerteza, devemos embarcar em uma jornada de autodisciplina. Devemos nos treinar para manter a equanimidade, recusando-nos a ser influenciados pelos caprichos da turbulência externa. Isso requer dominar a arte da tranquilidade, aceitando o enigma do desconhecido sem sucumbir à ansiedade ou ao medo. Crescimento pessoal. Abraçar o silêncio nutre o crescimento pessoal, fomentando uma mentalidade resiliente e adaptável. Instila as virtudes da paciência, resiliência e fortaleza, capacitando-nos a enfrentar as complexidades da vida com graça. Impacto na comunidade. A jornada de abraçar o silêncio transcende a transformação individual. Ela se estende à comunidade mais ampla. Ao incorporar os princípios do estoicismo, inspiramos outros a adotar a tranquilidade e a sabedoria diante da incerteza. Em essência, o silêncio não é apenas a ausência de ruído, é uma declaração profunda de força e sabedoria. É um testemunho de nossa capacidade de navegar pelos mares tumultuosos da vida com graça e resiliência. Ao abraçarmos o silêncio em meio à incerteza, descobrimos a verdadeira essência da filosofia estoica, uma filosofia que nos ensina a encontrar a paz dentro de nós mesmos e a harmonia com o mundo ao nosso redor. No reino da filosofia estoica, o silêncio não é apenas uma estratégia, é um modo de vida. Ele serve como um testemunho de nossa força interior, um farol que nos guia através das tribulações e provações da vida. Através do silêncio, descobrimos insights profundos sobre nós mesmos e o mundo que habitamos. Aqui estão 10 instâncias onde escolher o silêncio ilumina sua significância. Escuta e respeito.
O silêncio torna-se uma lição de maturidade, um caminho para a libertação espiritual e paz interior. É uma demonstração de respeito, um reconhecimento do poder da contenção para promover o entendimento. Proteção contra palavras impulsivas. Ao optar pelo silêncio em situações desafiadoras, nos protegemos das consequências lamentáveis de discursos impulsivos. Ao fazer isso, cultivamos paciência, sabedoria e compaixão. Solução inteligente de problemas. O silêncio transforma-se em uma ferramenta poderosa para abordar e resolver problemas com inteligência e humanidade. Ele permite uma reflexão mais profunda e discernimento mais claro, levando a soluções mais eficazes. Lição 11. Encontrando paz através da aceitação. Em nossa busca pela paz, o estoicismo nos ensina a valiosa lição da aceitação. Imagine o seguinte: a vida frequentemente nos lança desafios inesperados, deixando-nos sobrecarregados e impotentes. Mas a filosofia estoica sugere que a verdadeira tranquilidade não vem do controle de tudo ao nosso redor. Em vez disso, ela vem de aceitar as coisas como elas são, sem resistência ou julgamento. Sêneca, um dos grandes pensadores estoicos, capturou essa ideia perfeitamente quando disse: sofremos mais na imaginação do que na realidade. Essencialmente, ele queria dizer que muito do nosso sofrimento vem de lutar contra o que é, em vez de aceitar. Ao abraçar a aceitação, podemos aliviar nosso próprio sofrimento e encontrar paz em qualquer situação. Vamos considerar um cenário comum: enfrentar uma mudança repentina em nossa situação de trabalho. Em vez de nos perdermos na frustração ou no desespero, o estoicismo nos incentiva a aceitar a mudança como ela é. Isso não significa desistir ou ignorar a situação. Em vez disso, significa reconhecer a realidade da situação e focar nossa energia em nos adaptar e seguir em frente. A aceitação também desempenha um papel crucial em nossos relacionamentos. Em vez de tentar mudar os outros ou controlar resultados, o estoicismo nos convida a aceitar as pessoas como elas são. Isso não quer dizer que devemos tolerar comportamentos prejudiciais, mas sim reconhecer a autonomia e a dignidade de cada pessoa. Ao praticar a aceitação, aprendemos a ver os desafios da vida como oportunidades de crescimento e aprendizado. Desenvolvemos um senso de gratidão por cada experiência, seja ela boa ou ruim, sabendo que cada uma tem algo a nos ensinar. Através da aceitação, encontramos paz em meio aos altos e baixos da vida. Como Epicteto sabiamente disse: faça o melhor uso do que está em seu poder e tome o resto como acontece. Este conselho simples, mas profundo, nos lembra de focar no que podemos controlar e deixar o resto seguir seu curso. Ao abraçar a aceitação, nos abrimos para uma vida de maior paz, realização e resiliência. Ao encerrarmos nossa jornada pelos ensinamentos da filosofia estoica sobre o silêncio, quero agradecer a cada um de vocês por se juntarem a mim. Se acharam essas lições valiosas, por favor, curtam, inscrevam-se e compartilhem seus pensamentos abaixo. Seu envolvimento ajuda a espalhar a mensagem da sabedoria estoica e capacita outros a encontrar paz nos desafios da vida. Vamos continuar a abraçar o silêncio como uma luz orientadora para a paz interior. Até a próxima. Cuidem-se e mantenham-se resilientes. Essa é a parte 7 final do roteiro traduzido. Por favor, revise e me avise se precisar de algum ajuste adicional. Espero que todo o conteúdo tenha atendido às suas expectativas.